A paz do Senhor, você que me assiste nesse momento, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar, que você possa viver para a glória do Senhor. É muito bom poder estar aqui em mais uma oportunidade e eu gostaria de louvar juntamente com você uma canção onde diz que o Senhor é tudo o que precisamos. Que você possa louvar e meditar na letra dessa canção juntamente comigo. Aleluia, Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim, e este é o meu pão, e este é o meu pão. Sou sem ti, Jesus, e eu perdido estou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Jesus, Tu és o meu pão, Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, Jesus, e eu perdido estou sem ti, Jesus, e eu nada sou sem ti, Jesus, e eu perdido estou sem ti, Jesus, perdido estou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, Jesus. Amém, glória a Deus, aleluias. Que cada um de nós possamos reconhecer que estamos perdidos sem o Senhor,
que não somos nada sem o Senhor. O que nós temos de mais valioso é o Espírito de Deus que habita em nós. Amém? É uma palavra que está no meu coração para compartilhar com você nesse dia. Se encontra no livro de Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 1. É a passagem onde Deus, Ele chama Abraão e faz uma prova com Abraão. Aqui no versículo 1, a palavra diz: algum tempo depois, Deus pôs à prova a fé de Abraão. Começa dizendo isso. E é interessante que esse algum tempo depois, talvez era o auge da felicidade de Abraão. Esse algum tempo depois, com certeza, era o momento onde Abraão se sentia mais realizado, porque o filho da promessa já havia nascido. Já haviam anos que Abraão estava ali com seu filho, se alegrando na presença do seu filho, com a sua família realizada, a sua esposa realizada por ter tido um filho. E nesse momento, no momento onde Abraão, digamos assim, está mais feliz, mais contente, mais realizado, Deus faz uma prova com Abraão. E Deus chama Abraão. É interessante que a palavra fala que Deus, Ele chama Abraão. E Abraão responde: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. E eu estava meditando nessa palavra e nós queremos tanto ouvir a voz de Deus, né? Eu tenho certeza que todos nós sempre pedimos para Deus falar conosco. Senhor, eu quero ouvir a sua voz, ó Pai, fala comigo. Mas e se Deus resolver falar com você da mesma forma como Ele disse com Abraão? Se Deus resolver pedir para você algo tão precioso como Isaac era para Abraão? Porque às vezes nós pedimos tanto para Deus falar conosco, mas será que nós estamos preparados e dispostos para fazer aquilo que Deus fala? Será que nós estamos prontos para obedecer, caso Deus resolva falar conosco e nos pedir algo que seja muito valioso para nós? Porque foi isso que aconteceu com Abraão. Todas as outras vezes que Deus chamava Abraão, Deus fazia promessas, Deus dava direcionamentos. Deus, a palavra diz que lá no início chamou Abraão e falou para ele sair do meio da sua parentela, ir para um lugar que ele ainda ia mostrar. Então, com certeza aquilo foi um desafio tremendo na vida de Abraão. Mas eu creio que não chega nem perto a esse pedido que Deus fez nessa ocasião. Porque Deus fala: leve com você o seu filho, o seu único filho, o seu filho amado Isaque, e vá para a região de Moriá. Quando chegar lá, ofereça-o como sacrifício queimado num dos montes que eu lhe indicar. Olha o que Deus diz para Abraão. Deus faz questão, inclusive, de lembrar a Abraão: pegue o seu filho, o seu único filho, o seu filho amado, aquele a quem tu amas. É interessante porque parece que nessa declaração de Deus, Deus queria moer Abraão ao máximo, inclusive lembrando que Isaque era o seu único filho, que Isaque era o filho amado. E eu meditando nessa passagem, eu percebi que aquele era o momento ideal para Abraão provar o seu amor e a sua fidelidade a Deus. Porque Deus reconhece, inclusive diz isso para Abraão: Abraão, pega o seu filho, é esse mesmo, esse único filho que você tem, esse que você não tem outro semelhante. Pega esse filho que você ama tanto, Abraão, porque agora você vai oferecê-lo a mim. Com isso, Deus estava mostrando para Abraão que ele não compete com ninguém. Deus, ele não compete o amor dele com ninguém. Ou nós amamos a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com toda a nossa força, ou nós não somos dignos. É por isso que Jesus falou: aquele que não nega a si mesmo, não toma a sua cruz, não é digno de ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. Jesus não possui discípulos meia boca. Ou somos discípulos de Jesus e entregamos tudo nas mãos dele, ou não podemos ser discípulo dele.
Ou nós amamos a Deus com tudo que temos, ou nós não podemos servi-lo. Foi isso que Deus disse para Abraão. Deus estava mostrando para Abraão que não importa se Abraão tinha tudo ou se ele não tivesse nada, Deus tinha que continuar sendo o centro da vida dele. E Abraão, a palavra fala aqui no versículo 3, logo no dia seguinte, logo cedo, ele se levanta e prepara seu jumento e sai com o seu filho. É tão maravilhoso quando a palavra nos mostra essa disposição de um homem de Deus, a mesma disposição que eu e você precisamos ter, porque muitas das vezes nós temos questionado tanto a vontade de Deus, temos questionado tanto o querer de Deus, e isso vai gerando dúvida dentro de nós. Os questionamentos, eles fazem com que o medo tome conta do nosso coração. O questionamento, ele faz com que a ansiedade tome conta de nós, com que a incredulidade tome conta de nós. Com certeza Abraão, ele se abalou quando Deus pediu o seu filho como sacrifício. Mas a gente percebe aqui que Abraão, ele não se deixou levar pelos pensamentos. Ele não se deixou levar pelos comentários de outras pessoas. Eu creio e acredito que Abraão sequer comentou com Sara o pedido de Deus, porque eu creio que ele teve sabedoria suficiente para entender que Sara não ia aceitar aquele sacrifício que Deus estava pedindo. Eu creio que Abraão ficou calado, não comentou com ninguém e não demorou para executar a ordem de Deus. Ele levantou cedo e saiu em viagem. A palavra continua falando que no terceiro dia foi que ele encontrou o monte onde deveria ser sacrificado Isaac. Ou seja, eles passaram 3 dias caminhando. Abraão com certeza passou esses 3 dias lutando e batalhando contra os seus pensamentos, contra os seus temores. Mas eu creio que cada vez que a dúvida tentava se apoderar de Abraão, ele confiava na palavra de Deus. Eu creio que em cada momento que a dúvida chegava para tentar se apoderar de Abraão, ele se lembrava das palavras de Deus, porque Deus já havia dito anteriormente que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto a areia da praia e as estrelas do céu. Eu creio que Abraão, ele se apegava naquilo que Deus já havia dito anteriormente. Por mais que Deus estava pedindo algo que ia totalmente oposto daquilo que Abraão já havia recebido como promessa, Abraão preferiu se apegar às promessas de Deus. E assim que eu e você precisamos ser, meus irmãos. Não importa o que você está vivendo, não importa a sua circunstância, se apegue àquilo que Deus já disse na sua palavra, se apegue às promessas de Deus, se apegue àquilo que Deus já liberou para a sua vida através da palavra santa do Senhor. Se apegue àquilo que Deus já disse que você é, que você tem em Cristo Jesus, que você pode em Cristo Jesus. E não deixa nada trazer dúvida, trazer medo, trazer insegurança para o seu coração. Porque aquilo que Deus diz vale mais do que tudo. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia. Eu creio que a única coisa que estava sustentando Abraão naquela ocasião era a palavra que Deus já havia dito para ele no passado. E ele prosseguiu. Quando ele chegou no lugar, ele fala para os seus servos, ele fala: fiquem aqui vocês com o jumento, e eu e o garoto iremos para adorar. Essa palavra fala tanto ao meu coração, porque essa é a primeira vez que na Bíblia está essa expressão, adoração. Às vezes nós confundimos adoração com um momento de louvor, com um momento de darmos glória, aleluia, por mais que isso também faça parte. Mas eu tenho aprendido pela palavra que adorar a Deus significa obedecer a Deus. Adorar a Deus significa estar disposto para realizar aquilo que Deus quer que seja feito. Adorar a Deus significa se entregar totalmente. Adorar a Deus significa obediência. Abraão fala para os seus servos: olha, nós estamos indo ali para adorar e depois vamos voltar. Ele cria que voltaria com seu filho, não sabia como, não sabia de que forma, mas ele declara uma palavra, ele diz: nós vamos voltar.
E ele estava indo ali para sacrificar o seu filho. E ele diz que estava indo ali para adorar a Deus. Porque a maior forma, a maior manifestação de adoração que nós podemos oferecer a Deus é através de uma total submissão à vontade de Deus. Uma total submissão à palavra de Deus. A maior adoração é através de uma disposição de fazer aquilo que tiver que ser feito para agradar ao Senhor. Que nós possamos ter isso em mente e viver um estilo de vida de um adorador. Jesus fala que o Deus procura quem o adore em espírito e em verdade. E a adoração tem tudo a ver com obediência. Ou seja, nessa mesma palavra nós podemos concluir que Deus procura aquele que o obedece em espírito e em verdade. Deus procura aquele que se entrega a Ele em espírito e em verdade. Deus procura aquele que o ama em espírito e em verdade. Que nós possamos entregar tudo ao Senhor. Abraão, ele mostra através desse gesto, através desse sacrifício, que ele não considerava nada mais importante do que a palavra de Deus. Que nós também possamos aprender com esse exemplo. Aqui logo mais à frente, Abraão fala que, a Bíblia fala que Abraão, ele amarra seu filho. Pensa como deve ter sido difícil para um pai amarrar o seu filho. Com certeza Isaac, quando percebeu que estava ali, que ele que seria o sacrifício, talvez ele chorou, talvez ele gritou, talvez ele tentou fugir, escapar. E talvez por esse motivo foi necessário amarrar Isaac. Pensa na dor do coração de um pai. Mas para Abraão, naquela ocasião, nada foi mais importante do que cumprir a palavra de Deus. E será que eu e você também temos demonstrado isso com as nossas atitudes? Que nada é mais importante do que viver alinhado com a palavra de Deus? Será que eu e você temos perseverado assim como Abraão perseverou, guardando firme no seu coração a palavra de Deus, as promessas de Deus, e fazendo aquilo que Deus queria que fosse feito? Será que nós também temos tido essa total submissão à vontade de Deus, ao querer de Deus, e colocado a vontade de Deus acima da nossa? Porque muitas das vezes é isso que eu tenho percebido. Nós pedimos tanto para Deus: Senhor, eu estou precisando disso, Senhor, eu quero isso, Senhor, age nessa área da minha vida. E não é errado. A palavra de Deus diz que nós temos que apresentar as nossas petições ao Senhor. Mas às vezes nós estamos pedindo tanto: Senhor, eu quero, eu preciso, Senhor, eu tenho essa necessidade. E talvez nós temos nos esquecido de perguntar: Pai, qual é a sua vontade? Pai, eu quero isso, eu preciso disso, mas o que o Senhor quer, Pai, de mim? O que o Senhor deseja que seja realizado na minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Porque às vezes nós oramos tanto pedindo para Deus fazer tantas coisas, mas esquecemos de orar também pedindo: Pai, me mostra o que o Senhor quer que eu faça. Porque assim como Abraão não negou o seu único filho, eu também não quero te negar coisa alguma, porque é a maior expressão de honra que podemos dar ao Senhor. Quando Abraão estava pronto para sacrificar o seu filho, um anjo brada do céu e diz: não levante a mão contra o seu filho, não lhe faça mal. Agora eu sei que você honra a Deus, pois você não poupou o seu filho, o seu único filho. Será que nós também temos honrado a Deus, entregando a Deus tudo aquilo que Ele deseja? Honrado a Deus nos mínimos detalhes, que nós possamos aprender com essa história de Abraão, porque é isso que Deus quer. Deus, Ele não está preocupado com o sacrifício em si, mas Ele deseja de mim e de você a nossa plena e total obediência, submissão à sua palavra. Que nós possamos ser edificados com essa palavra. Espero que você tenha sido alimentado e edificado poderosamente através dessa palavra, e que possamos aprender e viver dessa forma, uma vida totalmente entregue, não ao que eu quero, não ao que eu desejo para mim mesmo, mas uma vida totalmente entregue àquilo que Deus deseja para cada um de nós. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz do Senhor.